Graça e paz, irmãos, bom dia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse sábado pela manhã, tá lá no livro de Josué, capítulo 2. Eu vou ler o versículo primeiro e depois eu vou intercalar alguns versículos, irmãos, porque é um texto bem extenso. Então vamos lá, Josué 2, versículo 1 diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra e especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Pula lá pro 8, irmãos. Diz assim: Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. 12. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e tudo quantos lhe pertence. Livre-nos da morte. E eu paro por aqui. Irmãos, o capítulo 2 do livro de Josué narra a história ali de Raabe e uma preparação muito importante, porque é quando o povo está prestes a começar a conquistar a terra a qual o Senhor havia lhes prometido. E a primeira cidade é ali em Jericó, justamente na cidade onde Raabe morava. A Bíblia nos apresenta a condição dessa mulher, porque ela fala que ela era uma prostituta. Ela diz o nome e a condição a qual ela se encontrava. Essa é a vida de Raabe. Mas aí, a partir do versículo 8, ela começa a ter um diálogo e começa a demonstrar, a falar para aqueles homens o quanto eles tinham ouvido, o povo ali da cidade, toda aquela cidade, tinha ouvido falar dos feitos do Senhor, de tudo que o Senhor estava fazendo a favor daquele povo, do povo ali de Israel. E ela então passa a declarar, mostra aqui principalmente no versículo, deixa eu ver aqui, no 11, que fala, que ela declara que Deus é Deus dos céus e na terra. Ela declara um temor ao Senhor. Ela crê em tudo aquilo que eles tinham ouvido falar, porque ela mesmo vai falando que estava se espalhando toda aquela notícia de tudo que o Senhor estava fazendo na vida daquele povo. Então, diante disso, diante daquela situação a qual ela recebe aqueles homens ali na sua casa, diz que era uma pousada, né? Raabe, ela toma uma decisão, ela se vê diante de uma situação a qual ou ela iria se opor àqueles homens, ou ela iria estar a favor, ajudá-los, e assim declarar que ela cria em tudo aquilo que eles tinham ouvido e que ela gostaria de fazer parte desse povo. Porque quando ela
decide esconder o capítulo 2, do capítulo 2 até o 8, fala que o rei daquela cidade ali fica sabendo que entraram espias ali, e justamente ali na pousada de Raabe. Então ele vai e manda mensageiros e fala, ó, põe pra fora. E ali ela usa de uma estratégia, Raabe fala que eles já foram por uma outra direção, quando na verdade ela tinha escondido esses homens. É por isso que a gente lê aqui o capítulo 8 e fala que eles, antes deles dormir, que eles estavam no terraço, que foi o local onde ela viu os escondidos. Então, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, eu queria compartilhar 2 pontos de vista, assim, se é como podemos dizer. Primeiro, daquele que é julgado e depois daquele que julga. Porque eu queria falar primeiro daquele que é julgado, que talvez seja ali a situação de Raabe. Nós sabemos que o fato dela se prostituir não deveria gerar orgulho para a família dela, para os pais, para os irmãos, não era uma mulher bem vista perante a sociedade, assim como é até os dias de hoje, né? É uma situação que quem tem algum familiar que vive nessa condição traz um certo constrangimento. Ninguém fala se orgulho, eu tenho orgulho, olha, a minha filha é uma prostituta e eu me orgulho disso. Você não vê um pai dizendo isso. E aí eu quero dizer, talvez você não esteja nessa condição, mas talvez você tenha cometido os erros ou vivido uma vida a qual talvez você não se orgulhe. Mas o que eu quero dizer para você é que diante de tantos lugares para aqueles homens se esconderem, eles foram justamente ali, na casa de Raabe. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor já sabia de todas as coisas. E ali, quando aqueles homens se abrigam naquele lugar, é como se entrasse ali a salvação para aquela mulher. Mas cabia a ela decidir se ela queria ou não. E nós vemos uma postura aqui de Raabe quando ela escolhe ali esconder aqueles homens e ela declara tudo aquilo que ela diz, que ela sabe que o Senhor era um Deus poderoso, que era um Deus nos céus, na terra. Ela narra todos aqueles atos. Então eu entendo que ela tomou um posicionamento naquele dia. E assim, talvez eu esteja falando com você. Talvez você ache que de tantas outras pessoas no mundo, você é a menos provável que Deus vai escolher para te usar como um instrumento para a salvação de vida de outras pessoas. E o que eu quero te dizer é que louvado seja Deus, que assim como diz lá quando o Senhor fala para Samuel, quando Samuel vai ali para ungir um novo rei no lugar de Saul, e Samuel olha ali a aparência, as habilidades dos primeiros filhos ali, e quando o Senhor fala para ele, eu não vejo como o homem vê. O homem julga a aparência, mas eu olho o interior. Então, quero dizer para você nessa manhã, se talvez você se sinta ao menos provável da tua casa, para que talvez o Senhor possa te usar. Raabe, de tantas outras pessoas, assim como eu já disse, aqueles homens entraram ali na casa dela, porque o Senhor escolheu, porque naquele dia foi proposto para ela. Ou ela se oporia a esse Deus soberano, ou ela se renderia a ele. E ela escolheu se render quando ela fala, olha, eu usei de bondade com vocês, eu espero que vocês se lembrem de mim, da minha casa, da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Então, se talvez eu esteja falando com você, nessa manhã que talvez se sinta nessa condição de achar que você é o menos importante
ou que você é o mais improvável, saiba que o Senhor não vê como o homem vê, ele olha o seu interior. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, se posicione, assim como Raabe se decidiu, naquele momento ali, ela decidiu que ela iria abrigar aqueles homens a qual o favor de Deus estava sobre eles. E ela também gostaria de desfrutar disso. E um outro ponto de vista que eu gostaria de trazer, eu falei daquele que julga e daquele que é julgado. Eu falei primeiro de Raabe, ali que talvez nós julgássemos como a mais improvável. Agora eu quero te falar, talvez você esteja na condição de julgar, de olhar para uma pessoa e achar que dali não tem nada, não tem mais nada, não tem o que se fazer. Eu imagino, eu gosto de pensar quando eu leio a palavra, eu gosto de imaginar a cena e eu fico pensando quando Raabe foi avisar para os pais dela, para a família dela, olha, eu abriguei espias aqui na minha casa e eles me prometeram que vão salvar vocês, que quem tiver em casa no dia que eles atacarem a cidade vai se livrar, porque eles prometeram que guardaria quem estivesse comigo naquele momento. Imagina! Talvez pensa aí em alguém ou num parente que você acha que fala, não, eu penso qualquer um, menos ele. Imagina pra família de Rá. Primeiro que deve ter falado, você é louca. Você se juntar ao povo inimigo, aquele que talvez vem para nos derrotar e você abrigar o inimigo. Imagina talvez o que Raabe não deva ter ouvido ali da família dela. Mas de uma certa forma, irmãos, eu sei que ela conseguiu os convencer, pelo menos pai, mãe e alguns irmãos, não sei se foi a família toda, não sei se foi toda a parentela, se foi tio, se foi tia, mas eu sei que quem estava ali na casa dela no dia que o Senhor escolheu para que o povo invadisse a cidade de Jericó e tocasse fogo em tudo, aqueles ali se salvou. Tá escrito ali no versículo, no capítulo, a partir do capítulo 6, o versículo mais preciso é o 23, que diz assim: Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Então, olha aqui, imagina, ela trouxe salvação ali para toda a família dela. E talvez eu possa dizer por mim, tem algumas pessoas, talvez da minha família, eu consigo pensar até numa pessoa específica que talvez eu pensei, dali não sai mais nada, porque já tentamos e o Senhor falou comigo. Não olha como o homem vê. Talvez eu esteja julgando a condição a qual ele vive hoje, a qual ele se encontra. Mas eu não sei se pode vir dele, no dia da angústia, o socorro daquela pessoa. Talvez hoje, aquela pessoa que você julga, aquela pessoa que você diz, olha, aquele ali não. Talvez seja dela, talvez seja ela que o Senhor vai usar como um instrumento para te ajudar no dia da angústia, porque se não fosse Raabe, se não fosse aquela atitude que ela teve em abrigar aqueles homens, em declarar tudo aquilo que ela declarou e fazer aquele pedido, olha, eu usei de bondade com vocês, que vocês usem de bondade comigo. Quando ela fala, jurem pelo teu Senhor, que vocês vão nos livrar da morte, ela ali toma um posicionamento que traz salvação não só para a vida dela, mas para toda uma família que eu não sei como ela vivia. Eu não sei se ela se dava bem com todos da família, mas a palavra diz que foi salva ela, o pai, a mãe, os irmãos e os parentes. Então, irmãos, às vezes nós julgamos, achamos que nós olhamos para uma pessoa e
E assim como a nossa carne mesmo, que olha para a aparência, olha para a condição que ela vive e fala: ah, não, ali pode vir qualquer um me ajudar, mas dali eu não espero que possa me ajudar. Talvez seja essa pessoa que vai te ajudar. Então, que nessa manhã nós fiquemos com esse texto, que você possa meditar ainda um pouco mais e que o Espírito Santo possa declarar, possa falar ao teu coração aquilo que talvez eu não tenha conseguido me expressar claramente, mas que fique uma lição para nós. Nós não devemos julgar, e se você se sente julgado, se você se sente menosprezado, saiba que o Senhor, ele te vê e ele não julga a condição a qual você se encontra. Nós sabemos que trouxe o fato dela crer no Senhor, trouxe uma mudança de vida para Raabe, porque depois lá em Mateus, a partir, eu acho que no capítulo 1 mesmo de Mateus, é isso mesmo, no capítulo 1 vai falar da genealogia de Jesus, e quem é que tá lá? Raabe. Fala que Raabe foi mãe de Boaz, aquele mesmo Boaz que se casou com Ruth. Então, olha a mudança de vida que teve, olha a transformação que teve na vida daquela mulher, porque ela ouviu e ela creu. Por isso que é muito importante a gente frisar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu e ela creu em tudo aquilo que ela estava ouvindo, irmãos. Não deixe de falar da palavra do Senhor. Hoje é o último sábado do mês, geralmente nós faríamos o culto do testemunho. Testemunho, olha o testemunho de Raabe. Não deixe de falar do Senhor para tua família. E não desista, ainda por mais que você julgue, que você olhe para uma pessoa e ache que não tem jeito, ore por a vida dela, porque o Senhor não deixa ninguém para trás. Ele não faz acepção de pessoas. E se a gente der um passo na direção dele, ele vem ao nosso encontro. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um sábado abençoado, continue a orar pelos pedidos que têm chegado, que Deus abençoe você e a tua casa. Em nome de Jesus, amém.